Seja muito bem-vindo ao programa Conexão com Irlan Melo, e nesta semana eu tenho a honra de receber o Bispo Gilberto da Igreja Metodista Wesleyana, e nós vamos hoje aqui bater um papo sobre as coisas do Reino de Deus e também contar um pouco da história do nosso Bispo. Bispo Gilberto, prazer em recebê-lo aqui, e nós temos muita coisa para conversar, não é verdade? Verdade, um bom tempo de amizade, né? É uma caminhada cristã, uma caminhada de graça que nos uniu há um tempo atrás, né? Verdade. E através da política, através das suas funções. E certamente Deus pode nos usar nessa tarde para trazer a graça para algumas pessoas que, ouvindo, né, as nossas experiências, possam crescer. O senhor nasceu no lar evangélico, não? Não, eu me converti aos 12 anos de idade. Certo. Minha família era do interior e tradicionalmente católica. Qual né? cidade? Piedade dos Gerais. Piedade dos lugar Gerais. maravilhoso. Legal. E aí, com 12 para 13 anos, 12 anos como é eu que tive foi? uma experiência de conversão. Eu comecei a frequentar a Igreja Metodista Wesleyana. Naquela época, década de 80, 83, existiam muito poucas igrejas, né? Não é como hoje, que você anda para os quarteirões e você encontra igreja em todos os quarteirões. Era difícil encontrar uma igreja evangélica. Eu acabei que tinha um primo que estava frequentando a igreja, já tinha se convertido na Igreja Metodista Wesleyana. Ele me convidou para uma escola bíblica dominical. Eu cheguei ali, encontrei um grupo de meninos da mesma idade, um ambiente agradável, né? E acabou que fiquei, e em seguida tive uma experiência de sentir aquela alegria da salvação, né? Que é quando você recebe, sente a chegada do Espírito, né? Quando o Espírito vem tomar o teu coração e produz em você uma alegria que é diferente, que não tem nada a ver com outro tipo de alegria, né? Essa é a alegria da salvação. Eu tinha aí ainda 12 anos e meio, volta de quase 13, quando senti essa alegria da salvação no coração, e a partir daí eu continuei minha caminhada e graças a Deus nunca me desviei, né? Estou nessa igreja há 42 anos. Eu costumo dizer assim, essa alegria também vem junto com aquela paz que excede todo entendimento, né? Uma sensação de contentamento, de alegria, independentemente das circunstâncias. Isso é só mesmo quem teve uma experiência real com Jesus é que pode realmente experimentar. É muito interessante porque Paulo, todas as vezes que ele vai falar, né, da graça, ele diz que a graça e a paz. Porque parece-nos claramente que são duas coisas, né? A mesma moeda com duas faces. Né? Porque onde há graça, há paz. É onde há paz, há graça. Né? Então, eu tenho entendido claramente que essa revelação, essa palavra, essa forma como o Espírito vem residir em nós, produz esse ambiente, né, de graça e de paz. Agora, como que surgiu, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, com 12 anos, começou a caminhada na igreja, como que surgiu o seu chamado ministerial? Muito interessante, porque eu não me via chamado para o ministério pastoral, sabe? Eu tinha uma compreensão de um chamado para Cristo, me envolvi com isso e comecei a exercer na igreja local algumas funções de liderança, liderando departamentos de adolescentes, de jovens. Comecei a trabalhar com essa turma mais nova e à medida em que esse trabalho foi sendo desenvolvido, as habilidades, né, vão sendo melhoradas, né, porque você vai trabalhando com pequenos grupos, e chegou uma hora que eu entendi que eu deveria fazer um seminário. Né? Eu já estava fazendo direito, e aí eu também fui fazer o seminário. Fiz os dois. Isso o quê? 20 anos? Um pouquinho mais de 20. Uhum. Porque só de pastor, nessa função pastoral, eu já estou com 24 anos. Uhum. Então, há uns 30 anos atrás, né? Uhum. E aí, nessa graça de construir os dois, cheguei ao final, né? Tive a capacidade, né, a condição de terminar o curso de Direito e concluir também a Teologia. E logo em seguida, que eu concluí a Teologia, ainda como aspirante, né? Eu ainda não era pastor consagrado, houve um problema numa igreja aqui em Belo Horizonte, no bairro Palmeiras, e o bispo da região precisou que alguém assumisse lá. O pastor que estava lá saiu, e aí eu fui nomeado para lá e fiquei no Palmeiras, que é bem próximo de onde você está, né? Estou lá no como Betânia. pastor por 11 anos, né? Ficamos Uau. ali 11 anos. Então, uma caminhada que para mim tem mais a ver com a graça de Deus do que os próprios projetos da gente, sabe? Entendi. Não era plano meu virar pastor, para ser bem sincero. Meu sonho, na realidade, era fazer direito e ir para a magistratura. Esse era o meu sonho. Eu sonhava em ser um juiz, né? Agora, nesse tempo, então, o senhor chegou a advogar e conciliar com o ministério. Sim. Quando eu me formei, eu fui para a faculdade com esse objetivo, né, com essa vocação, com a veia de ser juiz. O meu desejo era esse. Quando eu concluí a faculdade, eu tinha também concluído o seminário,
né, e eu já estava como aspirante pastoriano. E aí eu fiz uma análise de que se eu optasse pela carreira da magistratura, eu não poderia ser pastor, porque você sabe, não é concebível você ser pastor e juiz numa mesma cidade. Não teria como, né? E eu necessariamente teria que começar a magistratura por uma cidade do interior. E eu vi que ia ficar um pouco incompatível a magistratura e o ministério pastoral. Como o Ministério Pastoral já tinha florido com mais força, eu entendi que para eu poder conseguir conciliar o Ministério Pastoral, teria que ser com a advocacia. E aí eu acabei ficando uns 25 anos aí na advocacia e já estou aposentado também, tá? Pois é, isso que eu ia te perguntar, mas aí como é que foi esse processo até abandonar, entre aspas, né, ou fazer uma escolha por ficar integralmente no pastoreio? Muito boa essa pergunta sua, porque eu acho que ela vai em direção a diversas coisas. Primeiro delas, eu estava novo. Na faixa de 30 anos de idade, você tem muita disposição para fazer muitas coisas, inclusive, né, de tocar uma vida ministerial, né, pastoral e a vida profissional. Tive um êxito muito grande na advocacia. Acho que talvez daqueles que estudaram comigo, poucos conseguiram os resultados que eu consegui nos 20 e poucos anos que fiquei na advocacia. Chegou um momento em que eu comecei a ter uma dificuldade pelo próprio cansaço da natureza, da própria, né, o envelhecimento. Depois que você passa da casa dos 40, 45, você começa a sentir que você já não faz mais as coisas com aquela habilidade. E também eu fui nomeado, né, depois de 11 anos pastoreando no Palmeiras, eu fui nomeado para uma outra igreja maior, que era a Igreja do Industrial. E eu passei a ver que aquela igreja demandava mais atenção. E eu comecei a enxergar que se eu pudesse investir um pouco mais na questão ministerial, pastoral, aquela igreja teria um resultado melhor. E aí chegou uma hora que eu me encontrei numa encruzilhada. Eu continuava tentando correr atrás dos dois, né, e faria mediocremente os dois, porque não teria mais aquela condição física, né, de me dedicar e ter resultados tão bons como tive na época mais jovem. E eu entendi que a carreira ministerial, o chamado ministerial, era muito importante e eu tinha um compromisso muito forte com aquela comunidade, que amo profundamente até hoje. Então eu cheguei a uma conclusão de que era o momento de eu deixar a advocacia. A minha esposa também é advogada, nós temos um escritório registrado, nosso escritório é uma pessoa jurídica registrada, então ela ainda continua até hoje tocando os processos, porque processos, você sabe bem, eles não acabam, né? É verdade. Mas eu fui vagarosamente me dedicando um pouco mais à igreja, à espiritualidade, ao pastoreio de pastores. Fui assumindo novas funções também na denominação, me tornei um coordenador nacional, né, dos pequenos grupos dentro da nossa denominação. Depois me tornei um superintendente do Distrito de Belo Horizonte. Então, essas funções a mais começaram a me exigir uma dedicação. E aí eu vi que era hora de deixar um e seguir o outro. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, está nos acompanhando no programa, eu gostaria que você pudesse nos acompanhar também nas redes sociais. O meu Instagram é @irlan.melo, para que a gente possa continuar esse bate-papo e também para que a gente possa trocar ideias sobre os diversos assuntos. Nos segue lá, tá bom? Bispo, o senhor está contando um pouco da sua história, só que essa história até então é uma história de pastoreio, e só que eu estou te chamando o tempo todo de bispo porque o senhor está numa organização, que é a Igreja Metodista Wesleyana, que tem o bispado. Eu queria que o senhor contasse assim, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, como que é a organização da Igreja Metodista Wesleyana e como foi esse seu chamado para o bispado e o que faz um bispo na Igreja Metodista Wesleyana. Muito bom. Vamos ser bem ligeiros. Bom, a gente entende, a Igreja Metodista Wesleyana, ela é uma igreja que se originou da Igreja Metodista do Brasil antigamente, né? Que hoje já não existe mais essa expressão do Brasil. E a Igreja Metodista, ela é oriunda do anglicanismo, né? Então, o Wesley era anglicano, ele tem uma renovação espiritual e ele sai da igreja anglicana e começa um movimento que recebeu o nome pejorativamente de metodistas, né? Então, a igreja anglicana é uma igreja que tem as suas bases e a sua forma de governo centrada no episcopado, né? Então, todo o sistema anglicano é episcopal. Então, nós, metodistas, todos viemos dessa origem episcopal, que
que parece um pouco com o sistema católico, né? A figura do bispo, ele é, na realidade, o pastor dos pastores. Sobre a minha responsabilidade, dentro dessa denominação, estão os pastores das igrejas que estão hoje no estado de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Que é a chamada segunda região. Que é a chamada segunda região eclesiástica. Esta região, então, está sob a minha responsabilidade no governo administrativo, ou seja, de todos os seus templos, de todo o seu patrimônio, de toda a sua renda, né, de todo o seu movimento financeiro, e no governo espiritual, na condução dos seus pastores, né, na liderança dessa região. O que faz um bispo, né? Eu tenho entendido que a nossa missão, a minha missão, prioritariamente, é ser um abrigo, né? Uma proteção, uma cobertura para os pastores. Porque quem realmente lida com a vida e a dinâmica da igreja são os pastores. Eu pastoreei 22 anos, né? 11 anos na igreja do Palmeiras, depois 11 anos na igreja do Industrial, e é algo que eu faço com muita alegria. Mas eu sei que para um desenvolvimento da igreja, o êxito de uma igreja ou o fracasso de uma igreja está na figura do pastor. É o pastor. O pastor é o responsável pelo crescimento ou pelo não crescimento de uma comunidade. E a minha função como bispo, eu entendo isso claramente, é propiciar a esses pastores. Hoje nós somos, nessa região, em torno de mais ou menos uns 200 e poucos clérigos. Então, a minha função prioritária é providenciar uma cobertura espiritual, diretiva, administrativa, né, gerencial, financeira, para que esses pastores, né, missionários, esses clérigos possam exercer as suas funções, né? Eu, assim, diria para você que também, na minha vida, as coisas vieram muito naturalmente. Eu nunca desejei ser pastor, né, e acabei virando pastor. E depois, dentro da instituição, quem me conhece está lá na instituição comigo há mais tempo sabe disso, a minha esposa, que é com quem estou casado, sabe que se tinha uma coisa que não havia no meu coração é desejo de ser bispo. Porque eu sempre gostei muito de pastorear, né? Sempre gostei muito da liderança local, de estar na igreja local, de estar num culto, de pregar num culto. Mas de uma hora para outra, realmente, Deus me levou a essa situação. 30 dias antes do nosso Concílio Geral, que é o órgão que elege os seus bispos, né? Eu estava em Manaus, quando o Espírito falou comigo que eu ia ser eleito bispo naquele próximo concílio, que iria acontecer 30 dias depois. Então, não foi algo construído por uma carreira, nem por um desejo, mas claramente por uma direção de Deus, né? Você sabe, logo depois da minha eleição eu infartei, né? Então eu tive aí 1 ano e pouco dessa administração, dos meus primeiros 1 ano e meio inicial, foi muito comprometido, o infarto foi grave, eu perdi em torno de quase 50% do coração nesse infarto, 48%, e processo de recuperação, né, depois disso. Então, eu estou ainda começando, né, porque a minha eleição é muito recente, 2021, né, mas efetivamente mesmo comecei as atividades a partir de 2023. O senhor falou a questão aí, por exemplo, do seu infarto e tudo. Nós vemos, às vezes, que os pastores, eles têm uma sobrecarga de trabalho, porque, às vezes, assim, sendo bem simplista, né, o pastor bate o escanteio, vai para a área, cabeceia, tem que fazer o gol, mas é goleiro também. Então, assim, é um trabalho muito incessante. E nós vemos pastores que não tiram férias, pastores que não têm cuidados médicos, pastores que vivem uma vida muito intensa. Essa parada que aconteceu contigo por conta do infarto, te fez refletir alguma coisa nesse sentido? Fez refletir muito, porque você veja bem, eu tive um infarto, ele foi logo em seguida aquela pandemia que foi muito desafiadora para todos nós, né? Principalmente para os pastores. Nós sofremos uma pressão muito forte, né? Naquele momento, com perdas, né? Um contexto muito difícil, que não tem como dizer que alguém não ficou abalado com aquela circunstância. Além disso, como você diz, vem toda a rotina da vida, porque quem talvez é bom as pessoas entenderem, um pastor, por exemplo, dentro do sistema metodista, estou falando do sistema metodista como um todo, né? O wesleyano, o metodista do Brasil, outros metodistas mais, eles não são donos das igrejas locais, eles são apenas um obreiro servindo ali, né? E eles têm um superior a eles, né? Que é o seu bispo. Então, o cara tem que prestar conta do seu trabalho, né? Ele tem que cuidar das coisas, ele não é aquele cara que pode enfiar os pés pelas mãos, porque ele tem um superior. Então, ele tem toda a responsabilidade do trabalho e tem, do outro lado, uma cobrança também desses resultados. Então, essa intensa forma que a gente, no Ministério Pastoral, dentro de uma denominação que exige um controle, que tem um controle, né, que tem um acompanhamento, ele é um pouco mais incisivo e a gente tem que dar um pouco mais nisso, né? Então, eu acho que isso me levou
a fazer uma reflexão muito clara. Foi a primeira vez em que eu passei, né, meses dentro de casa, né? Eu nunca tinha passado, né? Mesmo na pandemia. Eu fiquei 3 dias dentro de casa, os 3 primeiros dias. No 4º dia, eu já levantei e disse, vamos embora para a rua é meu lugar. E comecei a ir para os CTIs, orar para os caras que estavam com Covid. Minha mulher não sabia, né? Nem não podia saber, né? Daquela intensidade mas depois do infarto, e eu tive que passar meses dentro de casa, não podendo sair, porque a preocupação era de você passar mal, precisar de um outro socorro, né? Não podendo ir para lugar nenhum. Me fez refletir muito, sabe? E entender que a vida precisa ser levada um pouco mais leve. Você já deve ter feito algumas viagens, né? Sim. É interessante que a gente faz viagens e se você estiver andando num nível mais acelerado, e talvez a gente faça isso até por obrigação da viagem, você não contempla as coisas que estão à beira da estrada. Verdade. Se você estiver numa velocidade mais tranquila, você contempla tudo que passa por ti. Então eu acho que isso se aplica muito à nossa vida. Se a gente desacelerar um pouco mais, a gente vai ter mais contemplação para com os filhos, para com a esposa, para com a casa, né? Para com os familiares, para com os amigos, né? E para com a gente mesmo. É engraçado, né, Bispo? Porque você falando aí, eu fico pensando, às vezes a rotina tira o prazer da vida, né? Porque são tantas obrigações, só que dentro destas obrigações tem o seu cuidado com os filhos, o seu cuidado com a esposa, o seu cuidado no pastoreio, o seu tempo com Deus. Isso que é fundamental. Né? Porque faz muita diferença você ter um tempo com Deus. Então, assim, dentro disso aí que nós estamos falando, eu queria até te perguntar, porque o senhor disse no início que coordenou, não sei se ainda coordena, a questão dos pequenos grupos dentro da Metodista Wesleyana. Como que funciona isso dentro da Metodista? Olha, hoje, até por causa da função episcopal, não posso acumular as 2 funções, então há um outro coordenador. Os nossos pequenos grupos são o modelo de célula, que a maioria das igrejas conhece, né? Em que a gente tem procurado com eles, Ilan, exatamente desconstruir um pouco daquela lida pesada da igreja, daquelas diversas atividades, né, de diversos eventos, e procurando também com eles aliviar a carga do pastor. Porque nós entendemos que uma igreja que está organizada em pequenos grupos, ela não tem um pastor, ela tem diversos pastores, porque um líder de pequeno grupo é um pastor, né? Então, à medida que você tem na sua igreja diversos pequenos grupos, você tem diversos pastores te auxiliando nesse ministério pastoral. Então, automaticamente, a sua lida com as pessoas, com o tempo, né, com o cuidado, com a visitação, também reduz. A gente entende que a igreja em pequenos grupos, ela propicia uma forma saudável, tanto para os seus membros quanto para os seus líderes, né? E a gente pode, então, dentro dessa organização um pouco mais orgânica do que estrutural, né, viver um pouco mais aquela, que você falou aí, muito interessante, aquela vida com Deus. Porque uma coisa, Ilan, que às vezes dentro dessa estrutura, dentro de uma visão religiosa, isso é assim, muito interessante. As pessoas confundem tempo com a igreja com tempo com Deus. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Verdade. Nada a ver. O tempo que eu fico na igreja aconselhando, administrando, cuidando de coisas, não é tempo com Deus. Tempo com Deus é tempo com Deus. Tempo com a administração de igreja é tempo com a administração de igreja. Então, à medida que a gente traz uma igreja para uma forma mais orgânica de ser, em que as pessoas são colocadas no centro da atenção, inclusive, né, o próprio pastor que tira sobre os seus ombros uma carga de uma responsabilidade de cuidar de muitas pessoas e passa a compartilhar isso com outros, né, você alivia essa carga. Aliviando essa carga, sobra um pouco mais de tempo para essa vida contemplativa, né? Contemplar a Deus, contemplar as suas maravilhas, ter uma experiência de ouvi-lo falar. Eu encontrei na vida, sabe, muitas pessoas que tinham uma prática de vida de oração bem maior do que a minha. Certo. Que eu gastava muito tempo com oração. Não sei qual é a sua prática, mas eu acho que a oração faz muito bem para a vida humana. Eu só entendi que a oração, ela não pode ser uma rua de mão única. Não é isso? Verdade. Então, eu, às vezes, vi pessoas que passavam muito tempo falando com Deus. Eu entendi que ora bem quem ouve Deus bem. E para ouvir Deus bem, você tem que ter tempo para ouvir Deus. Então, eu acho que essa dinâmica de uma igreja mais organizada, mais organizacional, mais orgânica do que estrutural, né, ela permite a gente ter um pouco mais de tempo para ouvir Deus. Quem ouve Deus, ora. Essa, pelo menos, é a minha concepção. E para ouvir Deus, tem que estar
com aquela quietude no coração, né? Isso aí. Tem que estar em paz, não pode estar atribulado, não pode estar cheio de atividades, precisa realmente desse momento de contemplação para que realmente você consiga escutar a voz de Deus. E eu não sei também no seu dia a dia, mas às vezes, quando você você consegue entender certas coisas que você estava buscando resultado há muito tempo. É isso aí. Porque aí é a oportunidade que Deus tem também para falar contigo, né? Você veja bem, vamos pegar um caso prático, esse nosso momento aqui, nós estamos juntos. Nós não fizemos um programa, nós não criamos um cronograma para ele. Sim. Nós não decidimos sobre o que nós íamos falar. Isso. E à medida que nós vamos conversando, né, vai lhe trazendo a ideia, o que seria o próximo assunto, né? O que é perguntar e o que abordar. Nós dois estamos aqui no momento nosso, né, que estamos bem fechados nisso aqui, nós só conseguimos pensar em nós dois no que nós estamos falando. Verdade. Vamos transplantar isso para o mundo com Deus, você e Deus. Então, é a lógica de que quando você está com Ele, em um momento isolado, em um momento distante de todas as demais coisas, e é o momento seu com Ele, é esse momento nosso. Há um foco. Então, eu te entendo, você me entende. Quando você me entende, te abre a possibilidade de você me fazer uma pergunta. O que abre essa possibilidade, eu tenho a possibilidade também de pensar em algo naquilo que você está dirigindo. Então, esse tempo que nós estamos tendo aqui, um de frente com o outro, para mim é um tempo de oração. Quando você senta assim com Deus e começa a conversar, Deus vai falar. Verdade. Não é verdade? Deus fala com a gente. Verdade. Talvez a agitação nos impeça, porque a gente não vai conseguir ouvir Deus com um fone no ouvido, ouvindo música o dia inteiro, num ambiente de estresse, de adrenalina. Não, não vamos conseguir encontrar Deus nisso aí. Então, à medida que você põe uma cadeira vazia do lado de lá e começa a conversar com Ele, de uma forma interessante, Ele começa a trazer na sua mente a solução de muitos problemas. Ilan, eu já resolvi muitos problemas judiciais. É mesmo? Com ideias brilhantes que vêm na mente, que elas só podem intervir dos céus. Eu creio totalmente, já aconteceu comigo também várias vezes. Porque as soluções normais do dia a dia, todo mundo sabe, mas aquela que ninguém pensou, realmente pode ser uma inspiração do Espírito Santo. Uma inspiração. Né? O Espírito Santo traz, é muito interessante que a Bíblia nos diz que é uma das atribuições do Espírito Santo nos fazer lembrar. Sim. Eu e você nos assentamos durante 5 anos numa faculdade, fizemos uma boa faculdade, mas nós não temos capacidade de lembrar de todas as coisas que nós ouvimos. Mas, interessantemente, aquilo que nós guardamos está guardado. Verdade. E ela pode ser trazido, aquilo que foi pode ser trazido. É essa a função do Espírito. De repente, ele abre a caixinha, puxa lá aquela pasta e diz, está aqui o que você precisa. Então, ter essa presença do Espírito faz toda a diferença na nossa vida. Conhecimento é o acúmulo de informações que nós recebemos. É isso? Então, quanto mais informação nós temos conhecimento. Agora, usar esse conhecimento ou ter acesso a esse conhecimento, às vezes, não é para muitos. Verdade. Porque a correria, o estresse, uma vida agitada, nos embaraça na hora de abrir essas gavetinhas. Por isso que uma vida tranquila propicia o homem permitir que o Espírito puxe a pastinha que tem que ser puxada naquela hora, que está lá dentro, né? Já foi nos dado. Ou que talvez também recebamos por uma revelação. Porque eu entendo que o conhecimento, ele tem 2 origens. Ele é um conhecimento que vem da parte humana, e todos nós aprendemos com homens, mas ele é um conhecimento que vem também da parte do Espírito, que é revelado, né? Seja o conhecimento que vem dos homens, seja o conhecimento que vem da parte do Espírito revelado, a presença do Espírito será fundamental para trazer para a gente, na hora, o que a gente deve saber, o que fazer. Verdade. O que vai fazer naquela hora? Na hora, o Espírito diz, faça isso. E, geralmente, nos casos, é o certo, né? Pastor, bispo, uma das coisas que eu entendo é que a maior transformação social que uma pessoa pode ter se chama conversão. É isso aí. Porque quando a pessoa converte, ela muda totalmente a sua maneira de viver e também ela dá a oportunidade de Deus trabalhar na vida dela. Mas nós entendemos também que a igreja tem uma responsabilidade social. A minha pergunta é, como que o senhor enxerga a responsabilidade social da igreja perante esse mundo que nós estamos vivendo? Muito bom. Nós não fazemos nada para sermos salvos. A nossa salvação é pela graça mediante a fé. Então não é uma obra que a gente faz, não é um assistencialismo, não é um socorro que a gente presta para alguém que está necessitado que vai nos levar à salvação. Né? Mas nós que experimentamos a salvação, recebemos na vinda e na morada, na habitação do Espírito Santo,
a graça do amor de Deus que vem residir em nossos corações. Então, é esse amor que vem residir em nós que faz com que a gente olhe para o próximo e sinta compaixão por ele. Então, o que nos move nessa ação social, nessa obra de ação social verdadeira, é o amor de Deus. O amor de Deus para com as pessoas. E certamente eu não posso resolver o problema de todos, como é o caso agora dessa situação do Sul. Sim. Nenhum de nós podemos resolver o problema de todos. Mas talvez a gente possa fazer um pouco para evidenciar este sentimento que está dentro de nós, que se nós tivéssemos condições de fazer tudo, nós faríamos. Então eu entendo que a igreja, quando ela chega na sua visão social, quando ela chega às necessidades do homem, aonde está um homem com necessidade, Jesus, quando abordou as pessoas de uma forma muito interessante, ele as abordou dentro das suas necessidades, né? O que estava cego para ser cego, o que estava coxo para poder caminhar, né? Aquele que precisava de uma libertação por espíritos malignos para ser liberto. Jesus, quando se aproximou do homem, ele aproveitou a relação, a vivência, a particularidade social daquele homem para entrar na vida dele. Ele faz isso com a samaritana, não é isso? Mas ele faz isso também com Nicodemos, ele faz isso, né, com o cobrador de imposto, não é verdade? Em que ele diz, olha, Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. O homem era muito rico, o homem tinha uma grande fortuna, né? E ele apropriou-se de um convite dele mesmo, se convidando para ir para a casa de Zaqueu, porque ele sabia que era uma alegria para Zaqueu poder recebê-lo, como foi, né? Mas ele entra nesse contexto social da pessoa que está ali. Então, eu acho que a gente precisa entender a realidade social da pessoa, entender o mundo que ela está vivendo e, como igreja, nós, entendendo isso, chegarmos até ela com uma resposta. Que pode ser uma assistência social, pode ser uma assistência psicológica, pode ser uma assistência humanitária, mas pode ser, acima de tudo, né, uma necessidade muito forte com o espiritual. Com certeza. De alguém que precisa, naquela hora, de uma presença espiritual diferenciada. E eu vejo que a gente tem isso, sabe, lá. É muito interessante que, às vezes, eu encontro algumas pessoas e elas dizem, não, é engraçado, estou conversando com o senhor, estou sentindo um bem. Bom, não tem a ver com a gente. Sim. Não é verdade? Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com aquele que habita em nós. Exatamente. Né? Então, a nossa presença nesses ambientes vai produzir um lugar transformado, vai produzir um ambiente de agradabilidade. Mas eu entendo que nós temos, sim, principalmente nós wesleyanos, que, para quem não conhece a história da Igreja Metodista, precisa conhecer um pouco mais de John Wesley, porque o ministério de Wesley foi o ministério com os pobres, com os órfãos, né? Com aqueles que trabalhavam nas minas de carvão, com aqueles que viviam uma vida em muitas dificuldades. Wesley, na realidade, se deu para essas pessoas. Wesley foi médico, foi professor. Mas né? Durante a sua vida, o Wesley não fundou a Igreja Wesleyana, não é isso? Não, o Wesley Como não que fundou. surgiu? É muito interessante porque o Wesley, ele sempre intencionou reformar o anglicanismo. Certo. Né? E ele não queria formar uma nova igreja, ele não aceitava essa ideia de formar uma nova igreja. A Igreja Metodista, por incrível que pareça, ela não nasce na Inglaterra, ela nasce nos Estados Unidos, porque foi exatamente nesse período da reforma de Wesley, do grande avivamento que Wesley foi usado por Deus para promover na Inglaterra, que houve a ruptura entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Até então, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra. Então, a Igreja Anglicana transitava com muita tranquilidade entre a Inglaterra e os Estados Unidos. No momento, né, e o movimento metodista renovado, né, os metodistas renovados faziam isso, que eram anglicanos, né, aqueles que estavam filiados à Igreja Anglicana, que faziam essa ligação entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Quando há a ruptura entre os Estados Unidos e a Inglaterra, então, os americanos, eles não aceitavam mais uma subordinação da Igreja da Inglaterra. Então, a necessidade, a fundação da Igreja Metodista nasce nesse ambiente da necessidade de ter uma igreja nacional nos Estados Unidos, que não tivesse uma ligação com a Igreja da Inglaterra. Então, o movimento metodista vai nascer, a Igreja Metodista, como nós a conhecemos, vai nascer bem depois da morte de Wesley, né? Já agora nos Estados Unidos, dentro desse contexto de uma necessidade de uma separação entre, porque no caso da Igreja Anglicana, a Igreja e o Estado, a rainha da Inglaterra, agora, né, o rei da Inglaterra, é o chefe da Igreja, né? Então, a Igreja e a Anglicana e o Estado, eles andam juntos. É o mesmo chefe do Estado, é o chefe da Igreja. Como agora o Estado nacional americano é independente da Inglaterra, não se justificaria a religião que está subordinada à rainha da Inglaterra, né? Então é nesse contexto que nasce a Igreja Metodista, a partir de uma visão clara da necessidade de uma igreja nacional
americana. Mas a visão social sempre foi, né, o fundamental, o importante, vamos dizer assim, o decisivo na visão dos metodistas para alcançar o mundo. E nessa perspectiva, não sei se você sabe, os metodistas são uma das maiores denominações do mundo, né? Foram responsáveis pela evangelização da Coreia, né, de todo esse trabalho de crescimento das igrejas na Coreia. Os metodistas cresceram de uma forma muito considerável pelo mundo todo e sempre entendendo a sua responsabilidade social, atender às necessidades daqueles que estão perto, porque esta é uma forma que você tem de chegar naquele, né, que certamente vai receber o evangelho também com muita gratidão. Dentro das suas responsabilidades de bispo e dentro da segunda região eclesiástica está a cidade de Brasília, né? Sim. Distrito Federal. Minha pergunta eu quero dividir essa pergunta em dois. Há um movimento da metodista wesleyana na capital federal e como os metodistas encaram a política de maneira geral? Posso me envolver? Não posso? Preciso participar? Não? Precisamos ficar à parte? Porque, assim, eu sou do tempo de que política é do diabo e a gente não pode se envolver. Eu creio que o senhor também. Mas hoje as coisas estão mudando e há uma necessidade de mudança. Queria que o senhor contasse para a gente como é que é esse relacionamento. Muito bom. No mesmo dia em que o Espírito falou comigo que eu iria ser eleito bispo no concílio, ele me entregou um plano. Olha. E o plano era de plantação de uma igreja wesleyana em Brasília. Sim. Então, eu saí de Manaus, 30 dias antes do Concílio Geral, sabendo que eu iria ser bispo e que a minha principal missão era plantar uma igreja wesleyana em Brasília. Uau. Nós, wesleyanos, temos diversas igrejas no entorno de Brasília, no que nós chamamos, né, de cidades satélites. Que são aquelas que são em torno de Brasília. Chegamos em Brasília, no Distrito Federal, há basicamente 50 anos atrás, não é? Mas nós, de uma forma, assim, talvez até por algumas dificuldades, não conseguimos plantar essa igreja, não tínhamos conseguido plantar essa igreja em Brasília. Quando eu voltei a assumir, né, do concílio voltei a assumir, eu entendi, a partir daí passamos a trabalhar. Hoje nós temos uma igreja funcionando dentro de Brasília, na asa norte, no plano piloto, né, no setor hoteleiro, né, o pastor Tiago Coelho, filho do meu grande amigo Silmar Coelho, é o pastor que está lá responsável por esta igreja. E há um projeto no nosso coração, nós queremos plantar em Brasília uma igreja relevante espiritualmente para transformar Brasília, influenciar o Brasil e alcançar o mundo. Porque nós entendemos que a partir de Brasília nós podemos produzir um reflexo em toda a sociedade nacional. Porque as coisas, quando acontecem em Brasília, elas têm uma facilidade maior de esparramar pelo Brasil. Então, nós queremos muito uma transformação de Brasília. E essa transformação, nós a vemos nessa perspectiva de uma transformação espiritual e política, porque Brasília é o coração político, né, do Brasil. Então, eu tenho entendido claramente que nós não podemos desassociar a nossa fé da política. Se nós assim fizermos, nós vamos entregar a política para os ateus, para os comunistas, né, para aqueles que não têm religião, não professam ou que têm uma outra fé e que vão dentro da política trabalhar para defender os seus princípios. Nós, cristãos, temos muito bem consolidado um princípio de uma moral judaica cristã que, para mim, é a base do Ocidente. O Ocidente se construiu a partir da moral judaica cristã. E preservar isso que nós alcançamos, porque o Ocidente, sem sombra de dúvida, eu vejo que alguns, né, criticam a cultura ocidental. Olha, vamos comparar um pouco a cultura ocidental e a cultura oriental. Vamos ver, por exemplo, a mulher dentro da cultura ocidental e dentro da cultura oriental. Não precisa da gente ir muito longe, só por aí a gente vê a evolução da cultura ocidental. Não é verdade? Então, nós não podemos, de forma alguma, abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, da nossa fé, das nossas convicções, da nossa moralidade, né? E não há razão do porquê de nós deixarmos de ter, como uma parte considerável da sociedade, representantes nossos dentro dos poderes políticos. Isso, para nós, não é nenhuma dificuldade, nenhum problema, muito pelo contrário. É uma forma clara, democrática, entendo eu, democrática, de você se expressar dentro da sociedade. Então, se a gente tem diversos segmentos da sociedade que têm uma representação política, por que nós não podemos ter pessoas que representam, seja uma igreja católica, seja a igreja evangélica, né, os protestantes, por que não os tê-los dentro do Congresso, dizendo, olha, essa é a nossa bandeira, essa é a nossa fé, essa é a forma como nós vemos o mundo. Então, para mim, o homem é um ser que não tem como você desassociá-lo da política e da religião. Em qualquer lugar do mundo, o homem é um ser político e um ser religioso. Eu acho que, não tenho dados estatísticos para dizer, mas eu posso dizer pela experiência, né, o conhecimento humano, que essa questão do ateísmo, ele é decrescente no mundo. Se dizia na antiguidade, né, quando eu ainda era jovem, que o mundo seria um dia ateu. E nós estamos vendo que isso não é verdade. Não é. O mundo a cada dia se torna mais crente. Verdade. Não é?
Eu não estou dizendo que é crente na nossa fé, mas crente em algum tipo de fé. Então, desassociar o homem da fé e da política, isso é impraticável. Se nós voltarmos um pouco mais na história e chegarmos aos nossos irmãos gregos, né, o berço, principalmente da nossa civilização ocidental, nós vamos ver que tanto a religião, porque eles nunca foram ateístas, muito pelo contrário, eles sempre foram muito crentes em seus deuses. Tanto a fé, a religião, quanto a política faz parte desse ser natural, que nasce dentro da cultura grega, helenista, né, e que vai depois influenciar todo o mundo. Então nós temos um nascedouro, que é político-religioso. Não é isso? Não temos como abrir mão das nossas origens gregas, né? Dessa conjuntura grega que produz a sociedade ocidental como nós a conhecemos. E o indivíduo grego era um indivíduo religioso e político. Então essas duas coisas são. Entendi. Não tem como você desassociar o homem dessas duas coisas, na minha análise. E você que está nos acompanhando aí, qual que é a sua opinião? Gostaria que você pudesse manifestar. Então, para isso, olha, me segue lá no @irlan.melo no Instagram, para que você possa deixar o seu recado, falar a sua opinião. A política e religião se misturam, não pode se misturar. Vamos bater um papo. Eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo, tanto para mim quanto para as pessoas que vão acompanhar conosco. Bispo, quero te perguntar o seguinte, mudando assim totalmente de lado, né, sobre a conversa, o papo que nós estamos tendo aqui. Qual foi que você considera a sua maior experiência com Deus? Muito boa. Eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha vida depois de convertido. Então, eu tive uma experiência de salvação que foi muito forte, como eu disse, aquela alegria da salvação que entrou no coração aos 12 anos de idade. Mas eu tive uma experiência com a graça de Cristo. Eu já era pastor e ela aconteceu por volta do ano de 2016, 2017, então não tem muito tempo. Eu estava em uma reunião de pastores e fui acometido lá, eu peguei uma conjuntivite e eu acabei, nessa conjuntivite eu tive que ser afastado das minhas funções por mais de 20 dias. E foram 20 dias que eu não tinha condição de ver uma luz, sabe? Eu não podia ver a claridade de uma luz, eu não podia ler, né? Então foram dias, eu tive que fazer a raspagem nas vistas, foram feitas 7 raspagens para tirar aquelas escamas. E quando foi na última vez que eu fui fazer essa raspagem, a médica falou comigo assim, olha, não está acontecendo alguma coisa com o senhor? Porque não é normal, o senhor essa é a 7ª vez que o senhor vem fazer essa raspagem. E é uma raspagem, não sei se você já fez, ela é complicada, porque eles abrem os seus olhos e passam um cotonete dentro das suas vistas. Né? E passava, ela ia tirando aquela quantidade de escamas. Eu me lembrei de Paulo e eu vi que realmente eu estava tendo uma experiência espiritual muito grande. Nesse dia, os meus olhos se abriram nesse tempo para entender que havia uma revelação de graça muito extraordinária. Que a graça, na realidade, era um grande oceano. Que eu a tinha conhecido até então, talvez, de molhar os pés, mas que eu poderia entrar nela e enxergar um pouco mais daquilo que estava debaixo das águas. E a partir daí eu me dediquei muito a ler, a me inspirar, a ouvir pregadores que têm essa ênfase na graça, essa compreensão dessa revelação completa da obra de Cristo, entender essa obra na sua grande magnitude, que Cristo não morreu só para me salvar, porque essa é uma mensagem muito rasa, né? Muito rasa, muito pequena. Ele morreu para me salvar, e daí? Né? Salvar quando? Quando eu morrer? Quando eu for para eternidade? Morreu para eu ter um lugar lá no céu, quando eu partir. Isso é muito raso, isso é muito pequeno. Né? A obra da graça, essa revelação da graça, esses olhos que se abrem, te fazem entender a vida. Né? Eu não vou ser salvo um dia. Cara, eu estou salvo. Eu não vou para o reino um dia. Eu já estou no reino de Cristo Jesus. Eu não vou me assentar com Ele num trono de graça um dia, eu já estou assentado com Ele no trono. Então, eu diria para você que essa experiência me foi muito impactante. Meu ministério mudou a partir disso aí. E foi muito interessante, Ilan, porque eu comecei a ouvir as minhas ovelhas dizerem isso. Eu comecei a dizer, pastor, o senhor mudou, as suas mensagens mudaram. E é muito interessante, porque a minha igreja mudou a partir disso. Olha só. A igreja se transformou. Nós tínhamos muitas coisas, era uma boa igreja, tínhamos estruturas, já tínhamos os pequenos grupos, mas a experiência que eu tive com o Espírito Santo para entender a grande obra da graça, entender esse oceano que é impossível de ser conhecido pelo homem, como é o oceano, né? Mas que você pode entrar para um grau mais fundo, que você pode descer um pouco mais, e à medida que você for descendo, você vai conhecer outras realidades. Olha só. Isso mudou a minha vida, isso mudou o meu ministério, isso mudou a minha igreja local, isso tem mudado, né, Mudou o seu relacionamento com o próprio Deus. Com Deus, com os homens, sabe? Eu digo para você que isso me fez ser
um homem mais humano, mais amoroso, mais carinhoso, mais atencioso. A partir desse momento, Irlan, parece que quando você recebe essa graça, ela te dá a capacidade de compreender o outro cara que está do lado. Então eu tenho muita facilidade hoje de chegar alguém do meu lado que está com muito problema, que me deu muito problema, né, que é problema de olhar para o camarada e sentir a realidade dele, sentir aquela compaixão, né, entender, né, que é uma pessoa que talvez não conseguiu entender, não tem uma revelação, não tem uma graça que eu tive, né, de receber. Então eu digo que todo crente precisa ter uma experiência muito grande com o Espírito Santo. E essa experiência, vou ser bem sincero para vocês, pode até ser não mal compreendido, né, não bem compreendido, mas não é só uma experiência de falar uma língua estranha. Não é só uma experiência de ser usado para uma cura. Nós, Wesleyanos, preservamos muito os dons espirituais, valorizamos isso, inclusive foi essa a razão da fundação, né, da saída de alguns metodistas, da igreja metodista. Então, eu, desde novo, lido muito bem com essa questão dos dons, das línguas. Fui usado muitas vezes em diversos dons, dom de cura, dom de profecia, entrega de palavras de sabedoria. Então, não tem dificuldade. Mas eu digo para vocês que essa revelação do Espírito, que te faz conhecer a obra de Cristo, a graça, que descortina diante dos seus olhos a obra completa de Cristo, é muito superior à questão dos dons espirituais. Eu acho que a igreja de Corinto, ela experimentou isso. Era uma igreja que tinha muitos dons. Aliás, Paulo disse que ela tinha todos os dons. Mas faltava a ela um pouco de revelação da graça sobre realmente quem era Cristo. Por isso eles tinham dificuldade de viver uns com os outros. Quando essa obra da graça se revela na nossa vida, a gente não passa a ter dificuldade de ver com ninguém. É uma coisa impressionante. E foi muito impactante. Mudou a minha vida, mudou a minha forma de relacionar com a minha família em casa, mudou a minha lida dentro da igreja local, mudou a minha igreja. E eu espero que ela possa também ajudar a mudar a minha denominação, que tem passado por dias de necessidade desse encontro com Cristo, sabe? Sim. Desta graça transformadora, que lhe dá uma experiência diferente do que foi a graça da salvação, do que foi a graça dos dons espirituais, é a graça da revelação completa de Cristo, que eu digo para você o seguinte, é um oceano de maravilhas, de profundidade, né, e que precisa ser por cada um. Não adianta eu dizer para você qual foi a minha experiência de mergulho. É individual. Ela é pessoal. Né, e cada um, ao descer naquele nível, contemplará algo diferente. Entendi. Essa é a graça. Nós não somos iguais. Nenhum de nós temos nada de igual. É muito interessante. Eu já sabia que a gente tinha uma digital única, né? No mundo, é única. Aí, vendo os filmes na vida, eu descobri que a gente tem também uma íris do olho também que é única. Olha só. Na verdade, não é, né? O DNA é único. Não existe dois DNAs, não existe duas pessoas com o mesmo DNA, mesmo irmão, né? Que seja gêmeo, né? Tal. E uma das coisas que eu entendi, né, depois da caminhada também, é que existe... Cada ser humano tem uma caminhada única. As forças inglesas tinham um camarada na Inglaterra que estava cometendo uma série de crimes. E ele, toda vez que ele ia cometer os crimes, ele fazia com um capacete de motociclista. Então, não era possível ver a face do cara para saber quem ele era. Ele não deixava impressão digital. Até que um bom estudioso inglês entendeu que era possível discernir as pessoas pela caminhada. E ele desenvolveu um sistema de que... observando a pessoa pelos seus passos, sabia dizer quem era a pessoa que estava no meio da... Eles tinham, então, mais ou menos uma ideia de quem era o cara, mas não tinha prova. Eles construíram lá um túnelzinho e colocaram diversas pessoas para passar dentro daquele túnel. Quando aquele cara passa, a identificação diz, esse é o cara que está caminhando na rua. Olha só. Eu não sabia disso. Fui saber disso aí há pouco tempo atrás, nesse estudo. Então, somos seres únicos. Entendi. A revelação de Cristo é única. Amém. Eu não adianto querer que a minha revelação seja a sua, nem que a sua seja a minha. Talvez eu tenha que ter um pouquinho de paciência para entender, se for o caso, que eu tive um nível de revelação um pouco maior do que a sua. E aí o que eu vou ter é a paciência, que é o que ele diz lá, né? Vocês que cresceram um pouco mais terão um pouco de paciência com aqueles que têm um pouco menos de fé. Verdade. E de entender também que existem pessoas que conhecem muito mais do que eu, que tiveram um nível de revelação extraordinário, né? E que conseguem enxergar coisas que eu ainda não consegui enxergar nesse oceano da graça. Bispo, nós temos um quadro aqui de pastor para pastor. Então, um pastor que, na verdade, o quadro é de pastor para pastor, mas agora vai ser de pastor para bispo, né? Tem uma pergunta para você. Vamos acompanhar aí. Olá, tudo bem? Eu sou Moisés Coelho, sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, no bairro Industrial em Contagem. E eu tenho uma pergunta para ti, Bispo Gilberto. Na sua visão, hoje,
qual é o maior desafio dessa geração e como a igreja pode ser uma resposta para isso. Fico aí no aguardo da resposta do Senhor. Deus abençoe. Olha aí, pastor. É muito interessante, porque a sociedade pode evoluir o tempo que ela evoluir, o tempo que ela evoluir, mas ela terá uma necessidade básica, muito impressionante, que é o desafio. Ela terá um desafio, que talvez seja o desafio desses últimos anos e que nós não temos conseguido compreender. É o desafio da liderança. Todas as vezes que você teve uma sociedade em êxito, em crescimento, ela teve grandes líderes por trás dela. Se nós voltarmos um pouco para trás, pegarmos o exemplo da Grécia, você vai ver que foram... Se voltarmos ainda mais e chegarmos ao tempo da Babilônia, você vai ver a figura de um Nabucodonosor. Sim. Se você chegar na Pérsia, você vai ver o exemplo de Ciro. Se você for para a Grécia, você vai encontrar Alexandre, não é? Se você chegar no período das guerras, você vai encontrar aqui, principalmente na Segunda Grande Guerra, líderes mundiais que fizeram um trabalho de excelência, como foi o primeiro-ministro da Inglaterra, que foi o responsável pela vitória dos aliados naquela guerra. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O desafio da sociedade sempre será quem a lidera, porque quem lidera influencia. O desafio para essa geração é de liderança. E é um problema muito complicado porque nós não temos formados bons líderes. Na minha época de adolescente, de jovem, se você me perguntasse quem eram os presidentes dos principais países do mundo, eu conseguia dizer para você, e consigo ainda hoje recordar e dizer quem são. Hoje, se você perguntar para a maioria dos meninos, para a maioria das pessoas quem são, o nome do primeiro-ministro da Inglaterra, eu acho que nós teremos dificuldade. O nome da primeira-ministra da Alemanha, o nome... do presidente do Japão. Presidente do Japão. Olha, o primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Eu acho que nós estamos atravessando uma grande crise de liderança mundial. E essa crise vem afetando a igreja e a sociedade. Quando você não tem uma boa liderança, você começa a ser influenciado por pessoas que não exercem uma boa liderança. É aquela história lá, né, que as aves são chamadas para reinar, nenhuma delas se dispõe aí, e o espinheiro diz, não, eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem e aceitarem, eu vou cobrir vocês, né, eu vou cuidar de vocês com os meus espinhos. Nós temos hoje uma dificuldade com essa nova geração em relação a boas lideranças. E nós, como igreja, precisamos estar pensando nisso. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, precisam ser treinados para liderar essa geração. Precisam ser liderados para poder influenciar essa geração. Muitos dos nossos meninos, dos nossos jovens, nossos adolescentes, eles estão sendo constrangidos por uma imposição de uma cultura, de uma contracultura, né, de algo destrutivo. O diabo, ele é muito interessante. É muito interessante que, ao referir-se ao diabo, ele usa lá uma ilustração do ladrão, né? E quando ele fala do ladrão, ele está ilustrando Satanás, e ele diz, ele vem para três coisas: matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. O diabo sempre quer roubar alguma coisa. E ele rouba das pessoas aquilo que elas podem ter de mais importante. A sua formação, a sua capacidade, a sua intelectualidade. Nós somos uma geração de muita gente, mas de poucos líderes. Eu acho que a igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica mundial, ela precisava se atenar um pouco mais para a necessidade de formar líderes. Entendi. Se nós quisermos influenciar essa sociedade, nós precisamos de líderes. E eles estão no nosso meio. Nós temos muitos meninos bons. Então, agora, o desafio da igreja hoje, nesse contexto social, é o desafio que foi sempre da sociedade: ter bons líderes. Se nós tivermos bons líderes, Irã, nós iremos fazer uma transformação. Você é um líder, né? Você foi formado, você tem uma origem, não é verdade? Investir em você. Não é mesmo? Você nasceu, cresceu, e de onde você nasceu, os princípios foram resgatados. A sua liderança, hoje, ela transcende a sua comunidade local, a sua igreja. E ela está hoje no nível político, tanto municipal, estadual e até mesmo com influências federais. Então, você é uma pessoa que teve um investimento de uma comunidade, que fez de você um líder. Verdade. Você imagina, Irlã, quantos Irlãs nós não poderíamos produzir dentro de uma visão de uma transformação da sociedade? E aí vem uma colocação que eu gostaria de fazer, bispo, e para você que está nos assistindo aqui. Quem está fazendo a sua cabeça? É isso aí. Quem é que está te influenciando?
São os líderes do mundo ou são aqueles homens e mulheres de Deus que estão lá dentro da sua igreja te ensinando a palavra? Isso, eu e você precisamos ficar muito atento, porque está cheio de gente, infelizmente, dentro da igreja, mas sendo influenciado pelas modinhas do mundo. É isso aí. Pessoas que conhecem, por exemplo, os nomes dos jogadores dos times de futebol, quem está no Big Brother e tal, mas não conhece os livros da palavra de Deus. Então, preste muita atenção quem está fazendo a sua cabeça. Quero colocar um segundo vídeo, uma segunda pergunta para o senhor aí também. Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Luiz Henrique, pastor da Igreja Metodista Wesleyana na cidade de Cataguases, zona da Mata Mineira. E quero mandar um grande abraço aí ao nosso querido vereador Irlan Melo, pastor, irmão em Cristo, também aos seus telespectadores, que Deus os abençoe de uma forma especial. Nós temos aí um convidado maravilhoso, que é o Bispo Gilberto, um irmão, um parceiro, um amigo em Cristo, uma pessoa que fez assim uma diferença na minha vida. E eu quero testemunhar aqui que através da vida dele eu conheci um livro do pastor Watchman Nee, que fala sobre o que é o homem espiritual. E esse livro me fez assim uma diferença muito grande na minha compreensão bíblica do que é ser um homem de Deus. E eu queria que o Bispo Gilberto falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que significa ser um homem de Deus, um homem espiritual, um homem guiado pelo Espírito. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Olha aí, Bispo, que pergunta boa. Boa, dois grandes pastores, né? Verdade. O pastor Moisés Coelho, pastor Luiz hoje pastoreia a nossa igreja em Cataguases, que é uma das igrejas mais relevantes aqui da nossa região, né, da segunda região. Pergunta dele também, muito interessante, muito pertinente. Sabe, Irlan, eu estou na igreja há 40 e tantos anos, 42 anos. É muito comum, eu assisti, presenciei e participei de muitos movimentos almáticos da igreja. E o que a gente chama de movimento almático? Aquilo que é produzido pelo sentimento humano. Pessoas que são, tem que sentir, né? Eu não senti a presença do Espírito hoje no culto. Nós desenvolvemos muito uma igreja almática, sabe? E a igreja almática, ela não tem o poder da transformação, porque o que produz a nova vida é o Espírito, não são as sensações, as emoções. É muito bom esse livro, eu recomendo para aqueles que puderem ler. O Homem Espiritual é um livro extraordinário. Para mim é um dos livros mais importantes da minha vida. É um dos livros que construiu as bases para o meu ministério e até mesmo para essa visão da graça. O Watchman Nee é um jovenzinho que se converte na igreja metodista, né, na China, e se torna ali um crente, e com muito pouco tempo de vida ele escreveu um livro, e esse livro, O Homem Espiritual, foi uma revelação dos céus. Para mim, hoje, o melhor livro que nós temos à nossa disposição sobre a terra depois da Bíblia. Esse desafio de ser o homem espiritual, de não ser um homem almático e nem carnal, não é? Porque Paulo fala sobre os crentes carnais em Coríntios, não é? Mas também nós conhecemos os crentes almáticos, com aquelas pessoas que vivem profundamente almáticas, depressivamente e precisam de um sentimento. Mas o que a igreja precisa mesmo são dos homens espirituais. Aquele homem que vive na dinâmica do Espírito, que tem o seu espírito conectado com o Espírito de Deus e que ouve a voz do Espírito de Deus no seu espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. Então, para mim, essa necessidade da igreja entender a diferença de um culto almático de um culto espiritual. De uma pregação almática, de uma pregação espiritual. De uma vida almática para uma vida espiritual. E de uma igreja almática para uma igreja espiritual. Eu não tenho dúvida de que se nós compreendêssemos isso com a clareza que o Watchman Nee teve, nós teríamos uma igreja transformadora. Infelizmente, uma boa parte do movimento evangélico brasileiro é de alma. É um movimento almático. Não estou dizendo que estão perdidos, tá? Porque o próprio Paulo chega a dizer que os crentes de Corinto eram de carne, né? Então, nós entendemos na tricotomia, né, que é carne, alma e espírito. Ou melhor, o espírito, a carne e a alma. Tudo partindo do espírito. Então, é possível que existam crentes almáticos? Claro. Eu os conheço. É possível que existam os crentes carnais? Paulo escreveu sobre eles. Com certeza. Mas o que transforma a igreja, o que transforma o mundo, o que dá ao mundo uma nova dinâmica de vida, é o crente espiritual. É aquele homem que tem no seu espírito humano a revelação do Espírito de Deus. É muito interessante que Jesus disse para Nicodemos que necessário é nascer de novo. Apesar de ser aquele cara, um doutor na lei, que tinha todos os conhecimentos. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É essa experiência. A vida cristã, Irlan, talvez para mim, a melhor descrição que nós poderíamos ter dela é de uma grande escadaria. Que o primeiro degrau está na terra e o topo dela está na eternidade.
E nós estamos nessa caminhada. Então, numa escada, você já deve, como eu, você já advogou na Justiça do Trabalho, com certeza. né? Você já teve aquela dificuldade de fazer uma audiência entre a outra, de correr aquelas escadas da Justiça do Trabalho, lembra? E não tinha nada pior do que quando você chegava ali naquela correria, em cima da audiência, né? Tentando resolver aquilo, que você encontrava aquele monte de gente assentado nas escadas. Lembra disso? Sim, já teve essa experiência? Com certeza. Escada não é lugar de ninguém estar parado. Escada é lugar de movimento. Opa. Ou você vai subir ou você vai descer. Verdade. Mas estar sentado ali não é um lugar. Então, a caminhada cristã é uma escada. Que o seu primeiro degrau está aqui na terra, o seu último degrau está nos céus. Assentar-se nela é a coisa mais inútil, mais inadequada, mais incoerente que alguém pode fazer. Ou você está subindo, ou você está descendo. E a expectativa do homem espiritual é que ele vá subindo cada degrau. E a cada dia ele esteja um pouco mais alto. E a cada degrau que você sobe, você consegue enxergar a realidade da Terra em uma outra dimensão. Ô bispo, o tempo passa muito rápido e nós já estamos caminhando para o final. Mas antes disso, quero te agradecer. Quero pedir a Deus que possa assim, continuar te dando graça, sabedoria, essa visão clara que o Senhor tem em relação assim, a aquilo que Deus vai fazer através da sua vida e na Igreja Metodista Wesleyana também. E gostaria de te dar uma oportunidade para que o Senhor pudesse deixar uma mensagem final, não somente para a sua igreja, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje aqui. Eu creio assim, que foi muito inspirador para mim ouvir as suas palavras. E eu creio que para as pessoas também. Deixa uma mensagem final aí para o pessoal. Quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Estamos juntos numa parceria de fé, né? De caminhada, né? De lealdade, né? E você tem sido um amigo da Igreja Metodista Wesleyana, desde o Bispo Elisiário, né? Nessa caminhada. E nós temos já teve aqui, foi uma benção. Foi, verdade. Eu vi o programa com ele, que foi muito bom. Então, nós temos um compromisso, né? Um compromisso de caminharmos juntos, né? E de sermos bênção na vida uns dos outros. Quero dizer a todos aqueles que hoje têm esse momento, essa oportunidade de estar se conectando com a gente, que eu tenho entendido que nós vivemos os últimos dias da espécie humana sobre a face da Terra. E eu não quero dizer isso nem numa perspectiva religiosa, porque para mim, como religioso, seria fácil dizer isso. Quero dizer isso numa perspectiva humana, científica, não é? Estamos vendo, o mundo caminha a passos largos para a destruição. Esse incidente agora do Rio Grande do Sul mostrou para nós a tragédia. Bom, eu digo para você que nós ainda não temos consciência do que foi, o que tem dentro debaixo daquelas águas do Rio Grande do Sul. Nós nunca imaginávamos aquilo, nós não esperávamos aquilo. Mas se nós olharmos para o mundo, nós vemos um mundo em crise. Nós vemos o mundo caminhando para como se alguém, uma peça teatral que está caminhando para o seu encerramento. Eu acho que agora é tempo de duas coisas. Primeiro, daqueles que ainda não se despertaram espiritualmente, entender que nós estamos no limiar do fim da história do homem sobre a face da Terra e que a gente precisa ter uma visão espiritual das coisas, porque a vida não acaba depois da morte. A vida não se encerra no cemitério, num túmulo, né? A vida continua. Se nós entendemos claramente que existe corpo, alma e espírito, né? Então o que morre é o corpo, mas existe uma alma e um espírito que continua essa caminhada. E nós cristãos temos uma máxima, que é um dos pontos centrais da fé cristã, que é a ressurreição. Nós entendemos que inclusive esse corpo que morreu, um dia ressuscitará, né? Nós entendemos que o homem não se acaba. Nós entendemos que o homem é eterno, porque o homem tem a partícula de Deus, e Deus é eterno. Não dá para você destruir aquilo que tem uma partícula do eterno. Então, eu diria que esse é um tempo de nós fazermos uma reflexão sobre a nossa caminhada, né? Se estamos caminhando nessa lida espiritual, e aqueles que já foram despertados espiritualmente, se não é um tempo de melhorar a sua caminhada, o seu passo, o seu ritmo. Hoje, você está bem menos do que eu, né? Eu tenho ainda uma circunferência aí a ser perdida. Talvez, se nós dois formos fazer uma caminhada, você terá uma facilidade de caminhar um pouco mais rápido do que eu. Sim. Isso não quer dizer que eu não deva caminhar, mas isso deve me dizer o seguinte: eu preciso aprender a caminhar cada dia mais rápido. E eu acho que nós, líderes espirituais, precisamos apertar um pouco mais o nosso passo nessa caminhada espiritual. Nós precisamos, talvez, passar de uma simples caminhada para uma corridinha. Isso faria bem para nós, isso fará muito bem para o reino, mas isso será fundamental para a salvação de outras pessoas que hoje dependem dos nossos ministérios, da nossa fé. Então, a minha caminhada, meu convite final, né, a minha palavra final é: vamos caminhar juntos e, quem sabe, vamos apertar um pouco mais o passo nessa caminhada espiritual, vamos fazer uma corridinha espiritual, porque eu acho que toda a sociedade vai se beneficiar
dessa nossa atividade. Mais uma vez eu quero te agradecer, bispo, e quero falar para você que está nos assistindo aí. Quem sabe estas palavras finais não são o despertamento que você precisa para retornar para a casa do Senhor e para os caminhos do Senhor. Preste atenção nisso, Deus está falando com você. Obrigado pelo nosso programa e até a semana que vem aqui no Conexão com Irlan Mello. Deus te abençoe.